E aí, galera, aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício da OBMAP de 2022. E você tá afim de aprender como resolve esse exercício que está aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse exercício aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver o exercício de número 6, que diz o seguinte: a primeira fase da OBMAP é composta por três provas, de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Nessas provas, três questões são comuns aos três níveis, duas são comuns somente aos níveis 1 e 2, e outras duas são comuns somente aos níveis 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas três provas da prova da primeira fase da OBMAP? Bom, gente, um exercício muito legal de fazer, esse número 6. A gente vai conseguir aí descobrir agora, né, quantas questões os professores têm que formular aí para conseguir resolver, para conseguir realizar a prova da OBMAP da primeira fase, tanto para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3. Então, assim, ó, esse exercício, na verdade, gente, é uma coisa que acontece realmente, né? O aluno aí que já está acostumado com a prova da OBMAP, ele sabe, né, que já deve ter visto que algumas questões elas aparecem mesmo no nível 1, tanto no nível 2, também no nível 3. Então, a OBMAP tem essa característica, né? Apesar de ter 3 níveis, tem algumas questões aí que aparecem, né, em ambos os níveis. Então, como é que eu fiz aqui para resolver esse probleminha? Eu fiz aqui 3 círculos, ok? Nós vamos resolver usando, né, esse diagrama, isso aqui é chamado diagrama de Venn. Então, eu fiz 3 círculos que cada círculo representa um nível da prova. Então eu vou chamar esse primeiro círculo aqui, ó, de N1. Por quê? Porque ele representa o nível 1 da prova, ok? Esse círculo aqui eu vou chamar de N2. Ele representa o nível 2 da prova. E esse aqui eu vou chamar de N3. Então olha só, gente, percebam o seguinte, que esse círculo, em alguns espaços, nos três, eles estão entrelaçados. Então essa região aqui, por exemplo, ó, é uma região onde nós temos o círculo tanto do 1 como do 3. Essa região aqui na lateral direita é do nível 2 e do nível 3. Essa região aqui em cima é do nível 1 e do nível 2. E percebam também que tem uma região que é bem aqui no meio, ó, que é a região onde tem os três círculos, tanto o círculo 1, o círculo 2, como o círculo 3. Então nós vamos analisar a questão que está acontecendo aqui e nós vamos colocar aqui os valores correspondentes para que a gente consiga descobrir quantas questões apenas do nível 1, do nível 2 e do nível 3 a prova da OBMAP tem, beleza? Então olha só, ele diz ali que dos três níveis, três questões, né? Aqui está escrito, ó, três questões aparecem no nível 1, nível 2 e no nível 3. Então essas três questões, elas aparecem aqui, ó. Elas são as três questões que aparecem nos três. Ele diz também que duas questões aparecem no nível 1 e no nível 2. Então, nessa região aqui, ó, eu vou colocar esse número 2, porque é nesse lugar que representa, né, a prova que caiu no nível 1 e que também caiu no nível 2. E ele diz também que outras duas questões aparecem no nível 2 e nível 3. Então, eu vou colocar esse duas questões do nível 2 e nível 3 aqui, ó, ok? O que acontece? Quando eu preencho isso aqui, pessoal, eu consigo descobrir quantas questões a prova do nível 1 tem só ela, sem a repetição, a do nível 2 e a do nível 3. Por quê? Olha só. Dentro desse círculo 1, nós sabemos que o nível 1 tem 20 questões. Aqui nós já temos de conhecimento no nível 1, dentro desse círculo, 2 e 3. Então nós já conhecemos 5 questões que apareceram do nível 1. Então, no nível 1, eu vou saber que só da prova do nível 1 eu tenho 15 questões. Porque observem, agora dentro do círculo 1 nós temos 15 questões que só apareceram no nível 1,
2 que apareceram no nível um e 2 e 3 que apareceram no nível um, 2 e 3. Então eu tenho aqui dentro do círculo do nível um as 20 questões. Se eu for olhar por nível 2, olha só, eu já conheço 7 questões. Então no nível 2 eu tenho conhecimento que de 7 questões que eu já sei, 13 vão ser só do nível 2. Por que 13? Porque nós sabemos que 7 já está aqui aparecendo, para chegar no 20 falta 13. E no caso do nível 3, eu também já conheço 5 questões, então no nível 3 também nós vamos ter o conhecimento de que 15 questões aparecem apenas no nível 2. Uma coisa engraçada é que não tem nenhuma questão que aparece no nível um e no nível 3, né? Aqui, ó, a sequência onde eu tenho as 2 provas no mesmo espaço, não tem nenhuma questão. Então, beleza, fica um zero aqui mesmo, né. Então olha só, como que nós vamos descobrir o número total de questões aí que os professores precisam ter para elaborar as 3 provas da OBMEP, nível um, nível 2 e nível 3? Muito simples, eu vou pegar todos esses dados que eu coloquei aqui nos círculos e vou fazer uma soma. Então o total de questões que tem nas 3 provas vai ser as 15 questões que aparecem só no nível um, vai ser as 13 questões que aparecem só no nível 2, as 15 questões que aparecem somente no nível 3 e depois as que se repetem, as 2 que repetem o nível um e 2, as 2 que repetem no 2 e 3 e as 3 que se repetem nos 3 níveis. Quando a gente soma isso aqui, gente, olha só que bacana. Isso aqui vai me dar 30, se eu juntar esse com esse, então é 30. Se eu colocar mais 13, dá 43. 43 com 2, 45. 45 com 2 dá 47. 47 com 3 dá um total de 50 questões. Então, a nossa resposta correta é a letra A. 50 questões é o número de questões que os professores precisam ter aí, né, elaborado para conseguir realizar a prova da OBMEP nível um, nível 2 e nível 3. Beleza? Tá aí então respondido para vocês. Mais uma questãozinha da OBMEP bem legal, bem bacana. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver o exercício de número 7, que diz o seguinte: 5 cartões numerados de 1 a 5 são colocados inicialmente alinhados, como indicado na figura. Maria movimentou os cartões até chegar na posição final. Cada movimento, ela trocou 2 cartões de posição, colocando cada um deles na posição que estava o outro. Qual é o menor número de trocas que ela pode ter feito para chegar à linha final? Bom, gente, um exercício simples, mais legal de fazer, esse de número 7. O que que nós temos aqui então? Temos que a Maria tinha 5 cartões numerados de 1 a 5. Então ela começou o jogo, a brincadeira dela, dessa forma aqui: número um no primeiro cartão, número 3 o segundo, número 5 o terceiro cartão, número 4 o quarto cartão, número 5, número 2 o quinto cartão. E aí, brincando com esses cartões, iniciando dessa forma, ela terminou a brincadeira dessa forma aqui, ó. Terminou com os cartões simplesmente em ordem crescente. Número um, 2, 3, 4, 5. O que que ela quer saber ali? Qual foi o menor número de trocas possíveis que a Maria fez, sabendo que ela pegou 2 cartões sempre por vez e trocou eles de lugar. Um trocou o outro de lugar, beleza? Bom, como a gente consegue resolver isso aqui? É bem simples. Primeiro que eu já consigo perceber que tem 2 cartões ali que tanto no início como no final, eles não saíram do lugar, né, eles não se mexeram. Qual foram esses cartões? Foi o cartão de número um e foi o cartão de número 4, beleza? Por quê? Olha só, o cartão de número um começou na primeira posição, o cartão de número 4 começou na quarta posição. Então, se ele começou e iniciou no mesmo lugar, eu não tirei ele do lugar, né? Não houve troca. A Maria não mexeu nele. Então, a Maria mexeu em quais cartões? Ela mexeu no 3, ela mexeu no 5, ela mexeu no 2. Então, esses são os cartões que nós vamos ter que fazer. Aqui eu já conseguiria chegar a alguma conclusão bacana, que o mínimo de movimentos possíveis que a gente teria que fazer para chegar na posição final seria 2. Mas eu vou provar para vocês por que que é 2. Olha só,
Vamos imaginar aqui, fazer uma situação que a Maria pode ter feito, de pegar o cartão 3 e pegar o cartão 5, ok? Se nós pegarmos o cartão 3 e trocarmos para o cartão 5, o que iria acontecer? Bom, ela iria fazer exatamente isso aqui, ó. Ela iria ter um, peguei o 3 e troquei por 5. Então aqui é 5, aqui é 3, aqui é 4 e aqui fica 2. Então isso foi o que aconteceu, mas ela gostaria de ficar no final com um, 2, 3, 4 e 5. Então fazendo isso, olha o que acontece, eu já percebo que com esse movimento, 3 cartões meus já ficam na posição que a Maria quer que aconteça no final. Então, com um movimento, eu já consigo fixar o 3 aqui na segunda posição e aí fechou. Para eu fechar de vez e terminar esse nosso problema, o que acontece? Eu posso movimentar o cartão 2 e o cartão 5. E aí eu fico com um, aí o 2 vem para cá, 3, 4 e o 5 vem para cá. Aí sim, olha só, com o meu segundo movimento, eu fico com a sequência que a Maria fez no começo para chegar no final. Beleza? Então fiz 2 movimentos ali. Se nós fizermos qualquer outra combinação aqui, pessoal, vocês vão chegar que a conclusão vai ser 2 igual, né? Se, por exemplo, eu pegasse, ao invés de movimentar o 3 e o 5, eu movimentasse, por exemplo, né, o 3 e o 2, por exemplo, né, movimentasse o 3 e o 2 aqui, trocasse de lugar esses 2 caras. Ia dar na mesma, né, ia acontecer a mesma coisa que eu fiz aqui com 5. Eu ia fazer 1, 2, 5, 4 e 3, e depois teria que fazer a troca do 3 pelo 5, para ficar 1, 2, 3, 4, 5 e chegar nessa posição final. Então, qualquer coisa que eu for fazer aqui, qualquer situação que eu queira colocar aqui, o mínimo, o menor movimento possível que a Maria vai ter que fazer para que ele chegue nessa situação final, como aconteceu aqui, é 2. Então, a gente já marca aqui, ó, a letra B é a resposta correta para o nosso probleminha. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver o exercício de número 8, que diz o seguinte: o retângulo ABCD tem área igual a 1 cm² e os pontos E, F, G e H são pontos médios dos lados aos quais permanece. São pontos médios aos lados aos quais pertencem, conforme indicado na figura. Qual é a soma das áreas das regiões coloridas de azul? Bom, galera, um exercício top de resolver esse aqui, né, o número 8. Então nós temos o que aqui? Temos um retângulo. Essa coisinha aqui tem uma área de 1 cm². Então a área que está aqui dentro, ó, é 1 cm² o valor. E nós sabemos que esses caras aqui são pontos médios do lado desse retângulo. O que que é um ponto médio? É o ponto que fica exatamente no meio, né, desse meu lado aqui. Então o H, ele é a metade, ele divide o lado DC ao meio. O E também divide o lado AE, divide o lado AD ao meio. A mesma coisa com esse cara aqui, AB, o F faz a divisão deles ao meio e o G divide o lado BC ao meio. E aí ele está perguntando então qual é a área colorida em azul. Bom, gente, se eu for pensar aqui nesse desenho, né, ter uma configuração aqui dele, eu vou conseguir perceber o seguinte, olha só, esse pedaço aqui, ó, que está do lado esquerdo, pintado em azul, que começa no A, vai até o E e vem aqui para baixo nesse ponto, ele é o mesmo tamanho que esse cara aqui, ó. Então eu posso, de uma certa forma, transferir essa figura azul para cá, ó, né? Eu posso fazer isso, eu posso falar que ele também está aqui, porque é o mesmo valor. Então eu vou pintar ele aqui, ó, para mostrar para vocês que é a mesma região. E olha só que coisa bacana também. Aqui nesse pedacinho que também está em azul, que aparece no ponto F, ele também é o mesmo valor de área nessa região azul que esse pedaço aqui que está no ponto H. E quando eu faço essa transferência, esse transporte desses dois caras azuis que estão lá na esquerda para a direita, aqui do lado, eu vou descobrir o seguinte:
que essa região que está na área em azul, ela é esse triângulo aqui, ó. Viram que formaram um triângulo onde tem o E, o C e o D como os pontos, né, de vértice aí desse meu triângulo? E olha só que bacana. Sabendo que isso aqui é um triângulo, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar esse retângulo e separar exatamente aqui, ó, nesse ponto onde eu tenho E e G. Eu posso dividir esse retângulo ao meio. Quando eu faço isso, olha só que bacana. Como eles estão aqui, todos eles sendo ponto médio, eu vou ter que esse triângulo que agora está pintado em azul, ele é o mesmo triângulo que esse aqui, ó, que está em branco, que eu vou pintar de amarelo. Eu vou pintar esse triângulo aqui de amarelo para vocês. Então observem que é o mesmo triângulo, eles têm a mesma área, pessoal. E se eu fizer a mesma coisa aqui também, ó, que eu vou pintar em verde, esse triângulo em verde, ele também é o mesmo triângulo que está em amarelo e que está em azul, que também é o mesmo triângulo que está aqui na minha ponta esquerda. Então olha só, quando nós fizemos a divisão aqui desse retângulo exatamente no ponto médio E no ponto médio G, a gente dividiu esse retângulo em 4 triângulos, sendo que um deles é o que eu quero, que é esse cara que está aqui em azul, e os outros 3 simplesmente são retângulos, simplesmente são triângulos que não fazem parte aí do meu exercício, mas que me ajuda a descobrir que a área desse retângulo é simplesmente 1/4. Então a área desse cara é 1/4 centímetros quadrados. E 1/4 centímetros quadrados é a nossa letra C. Então nós descobrimos aí o valor da área dessa região que está em azul. É 1/4 desse retângulo em área, beleza? Tá aí então respondido para vocês mais um exercício da OBMAP de 2022. Bom, pessoal, vamos lá então resolver hoje o exercício de número 9, que diz o seguinte: na figura aparecem 6 hexágonos que têm verso branco ou azul, e o número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos têm o verso azul. A pergunta é: quantos hexágonos tem? A pergunta é: quantos hexágonos na figura tem o verso azul? Bom, gente, um exercício legal esse aqui, o número 9, é muito parecido com um jogo que muita gente aí joga, mas às vezes nem sabe, né, que existe essa configuração, isso se chama campo minado, né? Você que já jogou campo minado deve saber que resolver esse exercício aí é bem parecido com o campo minado. O que que nós temos aqui? Temos então 6 hexágonos, né? Aqui nesses hexágonos nós temos números dentro dele que indica o que acontece com os vizinhos. Então ele diz ali que cada hexágono que está aqui indica o que os seus vizinhos têm de cor no verso. Então alguns hexágonos têm verso branco, outros hexágonos têm verso azul. Então nós temos que saber quantos desses hexágonos têm o verso azul. Então nós vamos começar como? Não tem uma forma de começar, a gente tem que começar por onde a gente acha que seja mais fácil, né. Eu vou começar aqui pelas pontas, tá, pessoal? Então olha só, esse primeiro hexágono, ele diz, o número 2. Então ele indica que 2 de seus vizinhos têm o verso em azul. Então o que acontece? Se ele indica que 2 dos seus vizinhos têm o verso azul, então eu vou pintar aqui, ó, porque esse cara aqui é um vizinho dele, então eu vou pintar aqui, ok? Deixa eu pintar aqui direito porque tampou ali o número, né? Então eu não quero que o número fique tampado. Vou deixar assim, ok? E ele indica também que aqui, ó, vai ter o verso azul. Perfeito? Vou só apagar aqui o 3 para ele ficar visível para nós. Então, beleza, ó, tá aqui. O que indica esse cara aqui agora, ó, esse hexágono? Ele indica que 2 dos vizinhos que ele tem está com o verso azul. Um deles a gente já sabe, ó, que é esse cara que está em azul. O outro vizinho desse cara aqui pode ser esse aqui de cima ou pode ser esse aqui de baixo. Como eu não tenho certeza, então eu não vou pintar nenhum deles, eu vou pular, ok? Vou fazer esse cara aqui de cima, perfeito? Esse cara aqui de cima, ele indica o quê? Ele diz que 2 vizinhos dele está com o verso em azul.
Se eu for observar o que eu já fiz, ele tem 3 vizinhos e 2 deles eu já pintei. Então, automaticamente, aqui, ó, eu já fiz o que ele me mandou. Ele diz que tem 2 vizinhos pintados em azul. Tá aqui, ó, o primeiro vizinho, o segundo vizinho. Então, fechou, é isso mesmo. Vamos para o próximo. Esse cara aqui do meio eu vou deixar para o final, tá? Porque no meio é bem complicado, ele tem um monte de vizinho, fica difícil de resolver. Vamos continuar aqui nas pontas, ó. Esse cara aqui agora. O que ele está dizendo? Ele diz que 3 vizinhos dele está com o verso em azul. Quem são os vizinhos dele? São exatamente esses 3 caras aqui, ó. Então, se ele está dizendo que 3 vizinhos está pintado em azul, quem são eles? É esse aqui. Então, eu posso pintar ele sem problema nenhum. Pintei ele de azul. Qual é o próximo vizinho? Esse aqui, que nós já pintamos. E o outro vizinho que ele tem, que está pintado em azul, é esse vizinho aqui, ó. Então, fechou. Fiz o que ele me sugeriu. 3 vizinhos pintados em azul. O próximo é esse cara aqui. O que ele diz? Ele diz que um vizinho só está pintado em azul. Já está aqui, ó, o vizinho dele pintado. Ele tem 2, só que um deles já está pintado, então fechou, já fiz o que eu tinha para fazer. Qual é o único hexágono que eu ainda não resolvi? É esse do meio. Esse do meio, ele diz o seguinte, que 3 vizinhos dele está pintado em azul. Vamos olhar quantos vizinhos já está pintado? Ó, ele tem esse cara aqui, que já está pintado, então o primeiro vizinho, ok. Ele tem esse aqui, que é um outro vizinho que também já está pintado, então o segundo vizinho, ok. E ele também tem esse aqui, gente, ó, que já está pintado. Então eu não preciso mais pintar nenhum vizinho. Logo, fizemos a conferência de todos os hexágonos e qual é a conclusão que a gente chega? Que o número de hexágonos com a cor azul no seu verso é 1, 2, 3, 4 hexágonos. Então a resposta certa é a nossa letra C. Tá aqui para vocês respondido a questão do exercício 9 da prova da OBMAP. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver o exercício de número 10, que diz o seguinte: os números naturais maiores que 1 estão escritos em uma tabela, de acordo com o padrão apresentado na figura. Qual é a linha em que aparece o número 1001? Bom, galera, um exercício muito legal de fazer, onde nós temos que fazer aqui o quê? Verificar uma combinação para a gente conseguir saber em qual linha encontra-se esse númerozinho aqui, ó, o 1001. Então vamos dar uma olhadinha nessa tabela, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui a primeira linha, onde nós temos aqui não tem um número, né, no primeiro item da primeira linha, mas a gente sabe que começa depois do número 1, então aqui embaixo tem o 2, o 3, o 4, o 5, depois sobe, né, o 6, o 7, o 8, o 9, depois vai descendo, subindo e assim por diante até o 25. Então, teoricamente, se eu fosse continuar aqui, eu teria aqui uma setinha para baixo e aqui, ó, teria um 26, né? E assim sucessivamente. Então, assim, para a gente conseguir descobrir, primeiramente aqui, qual é o cara que está em que linha, né, que está o número 1001, nós temos que descobrir algum padrão, alguma coisa que esteja acontecendo nessa tabela. Então, como é que a gente vai analisar? Vamos pensar aqui um pouquinho. Bom, se eu for analisar a primeira linha, não tem como, né? A primeira linha aqui simplesmente tem alguns lugares que nem tem números, nem a primeira e nem a quinta linha. Fica bem difícil de analisar alguma padronização nessas primeiras e nessa última linha, né? Então nós vamos ter que analisar a segunda, a terceira e a quarta. Bom, se nós analisarmos a terceira linha, não tem nada de padronização também, porque olha só, do 3 foi para o 7, então aumentou aqui 4 números, né? Do 7 foi para o 11, aumentou também 4 números, vai ficar aumentando de 4 em 4. Tu pode até pensar, ah, beleza, professor, olha só, aumentou de 4 em 4, então tem uma padronização aí sim. Beleza, mas como a gente quer saber, né, uma padronização aqui que chegue bem perto do 1001, aqui tem um número ímpar, não vai rolar. A quarta linha também fica bem ruim, porque ó, a quarta linha nós temos que do 4 sobe para o 6, então sobe 2, né? Do 6 sobe para o 12, então chegou aqui a subir 6.
Do 12 subiu para o 14, então subiu 2. E do 14 subiu para o 20, subiu 2, subiu 6 também. Aí então a gente pode pensar assim: ah, então está subindo de 4 para um, depois 6 para outro. Tem uma padronização aqui também. Mas, gente, olha só o que acontece aqui na segunda linha, que bacana. A segunda linha tem o seguinte: do 2 sobe para o 8, então subiu aqui 6 números, ok? Do 8 subiu para o 10, então subiu 2. Do 10 subiu para o 16, subiu 6 de novo. Do 16 subiu para o 18, subiu 2 de novo. Mas olha só que legal, se a gente for pensar aqui, ó, nessa casinha aqui, ó, onde aparece o número 8, aqui aparece o número 16 e aqui aparece o número 24, se a gente pular uma casa, a gente vai descobrir que ele vai subindo de 8 em 8. Então, ó, essa aqui com essa aqui subiu 8, dessa aqui para essa aqui subiu 8 também. E se eu fizer dessa para essa também é 8, né? Ó, do 2 para o 10 é 8, do 10 para o 18 é 8 também. E por que que eu vou ficar com essa segunda linha? Porque se nós pegarmos aqui o número 1001 e diminuirmos uma unidade, ou seja, trabalharmos com o 1000, nós vamos ter uma coisinha muito bacana nesse 1000. O número 1000, ele dá para dividir o 8. Então o que acontece? Se eu pegar esse 1000 e dividir por 8, eu vou conseguir descobrir qual é a divisão e conseguir descobrir que o número 1000, na verdade, ele está aqui na segunda linha. E ele vai estar exatamente na posição, ó, de subida. Porque observem que o número 8, 16, 24, que é a tabuada do 8, então se eu fizer a divisão do 1000 por 8, nós vamos descobrir que o número 1000 ele está lá na tabuada do 8 também, né? Ele é um número exato na divisão ali por 8. Nós vamos descobrir que o número 1000 ele está na segunda linha e ele está no sentido de subida. Então, olha só, se nós pegarmos o 1000 e dividirmos para 8, vamos pegar aqui um 10, então vai dar 1. 1 vezes 8 vai dar 8, para chegar no 10 falta 2, então eu desço aqui, ó, o 0, ficou 20. 20 dá para dividir para 8? Não, quem chega mais perto é o 16, então eu vou colocar aqui um 2. 2 vezes 8 é 16, para chegar no 20 está faltando 4. Desço o meu 0, 40. 40 dá para dividir para 8, então é 5. Então, olha só, o 8 ele pode ser escrito, o 1000 ele pode ser escrito como 8 vezes 125. Então o 1000 ele vai estar aqui, ó, nessa segunda linha. Isso é fato. E melhor do que isso, ele vai estar aqui na segunda linha e vai estar exatamente na coluna de subida aqui do meu esqueminha, porque um sobe e outro desce. Se aqui na coluna de subida está todos os números da tabela do 8, então o número 1000 ele também está ali. Se o número 1000 está ali, onde está o número 1001? Bom, no número 1001 está uma unidade para cima. O número 1001 ele vai estar aqui, ó, gente, na primeira linha. E aí eu já mato a minha charada. A resposta certa é a minha letra A. A primeira linha é a resposta desse nosso probleminha. Beleza? E aí, galera, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu usei aí para responder esse nosso probleminha? Bom, então se você gostou, agora é hora de você me ajudar. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou e também não esquece, hein? Compartilha esse vídeo com seus amigos, coloca aí no grupo da galera para ver quem acertou essa questão, para ver quantas questões cada um acertou na prova da OBMEP de 2022. Valeu? Vou ficando por aqui, mas eu aguardo você numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera, bons estudos, até a próxima. Tchau.